Jesus possa nos envolver e que os bons espíritos também, irmanados nessa corrente de paz, de amor, né, de, vamos dizer assim, de um envolvimento espiritual, possa também estar conosco, não somente agora, mas em todos os instantes da nossa existência. Hoje, a parte que nos compete, conversar com vocês, que eu não me considero palestrante, sou um falador, sou um conversador, né? No Livro dos Espíritos, nas questões 536 a 540, que trata da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E é um assunto bem interessante, porque Kardec ele teve a curiosidade de perguntar aos espíritos, né, acerca de situações que acontecem no nosso mundo, né? A gente vive hoje num mundo onde as situações às vezes são tanto quanto inconstantes, né? A gente está vivendo num planeta em que as nossas condições climáticas estão um pouco alteradas em função da própria mão, da ação do homem, né? Há algumas décadas atrás nós tínhamos, por exemplo, as estações do ano. Inverno era inverno, verão era verão, primavera era primavera e outono também era outono. Hoje em dia, por conta dos desmatamentos, por conta da poluição, e muitas outras práticas humanas, a gente percebe que o nosso clima está um pouco inconstante, um pouco alterado, não é? Tá, mas onde é que entram os espíritos nessa história toda? E aí é que a gente começa a raciocinar com a doutrina espírita. Kardec começa a perguntar na 536 o seguinte para os espíritos: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? E os espíritos respondem que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nós observamos pelo mundo afora, principalmente hoje pelas mídias, né? Pelos noticiários e tudo mais, quantas situações complexas acontecem no nosso planeta, né? Algumas revoluções internas, se é que a gente pode se expressar assim, né? Como a gente falou, mudanças climáticas, vendavais. Nós tivemos aí há mais de 10 anos passados o tsunami, né? Em alguns países nós temos terremotos, maremotos, até que aqui no Brasil as coisas são um pouco mais tranquilas, né? Mas existem fenômenos naturais, né, que nessas horas podem ter ali uma ação da espiritualidade. E foi por isso que Kardec perguntou isso: será que existe um fim providencial? E depois ele perguntou: e esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Algumas vezes sim, tem uma razão de ser direta, mas frequentemente só tem por objetivo restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Vamos visualizar o seguinte: quando acontecem grandes catástrofes, né? Nas grandes catástrofes naturais, as consequências dessas catástrofes, na grande maioria das vezes, o homem, o ser humano, nós, espíritos reencarnados, começamos a refletir em torno das nossas posturas, né? Nas grandes catástrofes acontecem
mobilizações em favor daqueles que foram atingidos. Uma cidade como a nossa, Rio de Janeiro, por exemplo, chega a época do verão, chuvas torrenciais, que é muito comum, né? E, consequentemente, se nós não nos estruturarmos, se nós não nos organizarmos, podem acontecer as enchentes. Sendo que essas enchentes, elas não ocorrem naturalmente. Elas ocorrem por quê? Porque o homem interfere no meio onde vive. Porque se nós deixarmos as situações acontecerem por conta da própria natureza, o próprio solo, ele vai absorver a água das chuvas, né? Mas a gente cimenta aqui, desmata ali, faz não sei o que acolá, depreda as nascentes dos rios, quando não, joga um monte de entulho nos próprios rios, poluem os rios, e é claro que essa água não tem para onde escoar. Houve um fenômeno natural, mas há uma provocação do homem em meio a esse acontecimento. Tá, mas os espíritos, onde entram nessa história toda? Voltamos aqui à fala de Kardec. O objetivo principal é atingir o homem. Não sei se vocês já perceberam, quando se aproxima um período do carnaval, isso é muito comum acontecer todos os anos. Os dias que antecedem o carnaval, é muito comum acontecerem grandes tempestades, vendavais. Por que isso acontece? Os espíritos dizem o seguinte, isso a gente também vê na própria literatura espírita, e quem sinaliza isso para a gente é André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Os nossos pensamentos, eles têm força. Os nossos pensamentos, eles se corporificam, né? Então, nós seres humanos, nós espíritos aqui encarnados, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, aquilo é plasmado ao nosso derredor. E existem determinados níveis de pensamento que a gente acalenta, que a gente alimenta, que a gente dá vazão. Esses tipos de pensamento se corporificam em torno da nossa tessitura perispiritual. Se eu penso algo positivo, é claro que as vibrações que irão emanar em torno de mim serão as melhores vibrações, serão vibrações harmônicas. Mas quando eu começo a pensar algo não tão positivo assim, essas ideias, essas vibrações ficam meio que incrustadas em torno do meu ser. Imaginemos centenas, milhares de pessoas cultivando pensamentos não tão nobres, né? Pensamentos ligados à materialidade, pensamentos e sentimentos ligados à sexualidade exacerbada, desregrada, né? O que acontece? Ideias pessimistas, tudo isso, toda essa vibração mental, ela começa a tomar lugar no espaço fluídico onde a gente convive. Já percebemos entrar em determinados lugares e a gente sentir assim, caramba, o negócio aqui está pesado, né?
O clima aqui não está legal, tem algo esquisito acontecendo. E parece que a gente sente um peso sobre as nossas costas. Isto pode ser independente de uma ação de um espírito desencarnado. Isso pode ser o efeito do fruto dos pensamentos das criaturas, porque o pensamento é matéria. Pensamento pode não parecer, é palpável, é materializável. Então, se eu sou uma criatura que vibro na faixa da sensualidade exacerbada, descompromissada, desregrada, ou se eu vibro na faixa da maldade ou em outros tipos de pensamentos e sentimentos desequilibrados, essas vibrações começam a tomar conta do ambiente. E qual uma das formas de se diluir essas vibrações densas, deletérias, pesadas? Através de fenômenos naturais. A natureza, ela é totalmente programada, vamos dizer assim, para dar certo. Quando a gente observa, por exemplo, o céu límpido, azulzinho, ou então à noite com aquele céu completamente estrelado, é algo bastante admirável. Mas quando a gente observa, por exemplo, um clima, um céu completamente fechado, nuvens carregadas, nuvens densas, e daqui a pouco começam a vir raios, trovoadas e por aí vai, nesse momento em que ocorrem as trovoadas, há grandes descargas elétricas, e essas descargas elétricas, isso afirmado pela espiritualidade, os próprios raios, eles ajudam a diluir, a dissipar formas, pensamentos que estão se mantendo na psicosfera do planeta. Então é muito comum, como a gente havia dito, nos dias que antecedem o carnaval, acontecerem grandes tempestades, grandes vendavais, muitos raios, muitos trovões. Para quê? Para ajudar a queimar um pouco dessas vibrações deletérias que nós, humanos, espíritos encarnados, depositamos na psicosfera do planeta. Isso é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Existia há alguns anos, eu não sei se ainda existe, uma fundação, a gente andou até pesquisando isso também na internet, em que ajudavam os órgãos governamentais na contenção, de algumas catástrofes naturais. Era a chamada Fundação Cacique Cobra Coral. Eu não sei se ainda está ativada essa fundação, prestava serviços às prefeituras, aos órgãos governamentais, e eles não cobravam nada não. Segundo eles, essa organização ela foi criada, tinha uma médium que estava à frente dessa organização, e havia um espírito que se denominava Cobra Coral, e esse espírito vamos dizer assim, ele dizia, ele apontava, ele sinalizava quando algumas grandes catástrofes iriam acontecer, e através dessa equipe avisavam os órgãos lá governamentais para tentar amenizar as situações. Mas isso é possível? Sim, é possível. Por quê? A gente tem que entender o seguinte: nós vivemos num planeta, muito embora nós, homens, encarnados, embora a gente ache que somos nós quem conseguimos dar conta de tudo, que somos nós quem conseguimos governar tudo, na realidade, o nosso planeta, ele é presidido pela espiritualidade.
ai de nós se não fossem os espíritos que conduzem o nosso planeta Terra. Por isso que Allan Kardec ele coloca esses itens aqui no Livro dos Espíritos, para que a gente compreenda que nós, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais tecnologia avançada que a gente consiga dominar, nós não temos o total controle das forças naturais do planeta. É muito interessante quando a gente tem a oportunidade de estarmos assim, diante do cenário natural, né? Por exemplo, nós estarmos diante de um mar aberto, ou nós estarmos em meio a uma floresta, ou nós estarmos no alto de uma montanha. Se a gente parar e começar a refletir, a concentrar, nós vamos perceber que há uma vibração diferenciada envolvendo toda aquela ambiência ali, Por mais que a gente tente bagunçar a nossa casa planetária, por mais que a gente tente desestruturar, desorganizar tudo aquilo que Deus criou, Deus envia os seus mensageiros, espíritos bondosos, para poder manter a estabilidade planetária. E isso é algo que assim, já intuitivamente o homem traz há séculos, há milênios. Você vê, para vocês verem, Kardec coloca aqui na 537, a mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram os encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento quanto ainda está muito aquém da verdade. Aí ele continua, mas pela mesma razão, pode haver espíritos que habitassem o interior da Terra e presidissem os fenômenos geológicos? Esses espíritos, positivamente, não habitam a Terra, mas presidem e dirigem segundo as suas atribuições, e um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Existem espíritos que estão encarregados de manter o equilíbrio planetário. Cada um age conforme o seu grau de evolução. Cada um age conforme o seu grau de conhecimento intelectual e de moralidade também, Existem espíritos mais elevados, que coordenam todo o trabalho de harmonização planetária, e existem espíritos que ainda não conseguiram atingir um patamar muito alto de elevação, mas que têm um certo conhecimento, que possuem uma vontade de colaborar. Esses espíritos também são colaboradores desse grande sistema de organizar e manter o equilíbrio do nosso planeta Terra. Nós somos espíritas, Existem irmãos de algumas doutrinas espiritualistas, em que cultuam determinadas espíritos, determinadas entidades, até na própria cultura afro-brasileira, existe o culto a determinados espíritos que são responsáveis pelos ventos, pelos mares, pelos ares. Mas isso aí é lenda, isso aí é como os espíritos colocam aqui, Existem ideias que remontam lá à mitologia antiga, mas permeando essas ideias
sempre há algum fundo de verdade. Ou seja, existem espíritos das mais diferentes categorias. E esses espíritos, alguns deles, por terem um contato mais direto com a matéria, eles conseguem interferir no campo material. Mas como é que um espírito pode, por exemplo, agitar lá as nuvens, os céus e fazer com que chova em determinados lugares? Isso é um fenômeno físico, não é? Vamos relembrar o período em que Kardec começou a investigar os fenômenos espíritas, as chamadas mesas girantes. Os espíritos atuavam sobre a matéria e faziam com que as mesas se levantassem, dessem batidas e as mesas girassem. Quem eram esses espíritos? Eram espíritos elevados? Não, eram espíritos muito próximos de nós, muito próximos da materialidade, porém, eles eram coordenados pelos espíritos superiores que os utilizavam para chamar a atenção para esse mundo espiritual que é real. Em relação aos fenômenos da natureza, os espíritos que agem diretamente nessa parte são espíritos que têm uma identificação mais direta com a matéria, que não necessariamente são tão evoluídos assim, mas que a sua vibração consegue interferir no campo material, porque eles vão lidar com matéria, né? Então, existem determinados fenômenos naturais que podem ser, sim, provocados por espíritos, como podem também ser amenizados por espíritos. Durante muitos anos, no Nordeste brasileiro, a gente sabe que a região Nordeste é uma região de solo árido, onde ainda em alguns estados existem as secas, o período das secas, onde as chuvas elas são muito escassas. E é muito comum, em determinadas regiões, pela própria tradição, existem muitos irmãos que com a sua fé lá, muitos católicos inclusive, eles passam não sei quanto, um período de estiagem muito grande, sem chuva. Não, vamos fazer aquela novena, vamos fazer oração, ou vamos rezar lá para o Padre Cícero, ou para Nossa Senhora, que é para que chova aqui, para que a lavoura, os bichos não morram, para que a plantação pelo menos vingue um pouquinho. E aí eles começam a fazer aquelas orações, aquelas preces, e aí de repente começa a cair uma chuva. É milagre? Não, não é milagre. Existe uma ação material provocada por espíritos ali. Primeiramente, a fé das criaturas que deposita o seu sentimento, que depositam o seu magnetismo, que depositam os seus fluidos, e todo esse conjunto de energia, eles são recolhidos e são conduzidos por espíritos que conseguem manipular e conseguem agir na natureza, sobre os fenômenos naturais. Isso está dentro do cabimento da lei divina, Então é para a gente ver que na grande maioria das vezes, e até Kardec perguntou, esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Isso depende do papel, que pode ser mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então as pessoas lá se reuniram, fizeram lá a prece para Nossa Senhora, vamos dizer assim, para que chova naquele determinado local, Então
todo sentimento emanado dirigido a Maria Santíssima, que é um espírito superior. Na concepção católica tem lá na visão deles tem uma concepção, mas nós espíritas sabemos que é um espírito de alta envergadura moral e espiritual, mas não é Maria Santíssima que vai fazer com que chova ali. Ela recebe aquelas preces, aquelas orações, e determina que aqueles espíritos servidores, mais materializados, com desejo de trabalhar no bem, executem aquela ação material e promova a chuva naquele determinado ambiente. Isso é muito comum acontecer, é muito mais comum do que a gente imagina, Por isso que é bom nós estudarmos a doutrina espírita. Tem uma passagem aqui no livro Nosso Lar, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, onde André Luiz, naquelas incursões pelo mundo espiritual, ele em processo ainda de aprendizagem, no capítulo 50, que é intitulado Cidadão de Nosso Lar. E aí, uma das instrutoras espirituais, a irmã Narcisa, ela ali liderando aquela caravana de espíritos, e um socorro precisava ser prestado, sendo que, aí relata André Luiz aqui, a mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder, porque eles precisavam prestar um socorro a uma pessoa. Aí ela diz: antes de tudo, aplicou passes de reconforto no doente, isolando de formas escuras que se afastaram como que por encanto. E em seguida, convidou-me com decisão, ou seja, tinha uma pessoa que precisava ser socorrida, estava com sérios problemas, também a nível orgânico, E aí os espíritos aplicaram passes naquela criatura, mas a benfeitora espiritual olhou assim: olha, não serão somente os passes que irão ajudá-lo nesse momento. Ela disse: vamos à natureza. E aí, André Luiz relata: acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais faziam o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. E aí ela se dirige para André Luiz e fala: vamos rápido socorrer. Somente os passes magnéticos, espirituais, não irão atender às necessidades que ele tanto precisa. E aí pediu para que a caravana se dirigisse para o meio da floresta, para o meio das árvores. E ao chegar lá na floresta, André Luiz relata que daí a momentos 8 entidades espirituais atendiam um apelo imensamente surpreendido e via a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, devidamente informados pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, e a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, irmãos que nos atenderam. Ou seja, corroborando a palavra de Kardec e dos espíritos, quando eles dizem que esses espíritos que presidem os fenômenos da natureza, eles podem ser espíritos encarnados, que foram como nós, que ainda serão, e que não necessariamente têm uma evolução tão grande. Narcisa, que era enfermeira, ela pediu ajuda a espíritos que viviam em meio à natureza, e eles extraíram das árvores, das mangueiras e dos eucaliptos, os fluidos necessários para o socorro daquela pessoa que tanto necessitava. Por isso que é muito bom a gente estudar a doutrina espírita e não subestimarmos
algumas crenças de outras doutrinas religiosas, né? Nós sabemos que há toda uma evolução espiritual, né? Kardec explica isso lá na escala espírita, né? Há níveis de evolução nessa escala que ascende até o infinito, né? Mas existem irmãos nossos que, embora não tenham um grau de, vamos dizer assim, de conhecimento de vida espiritual profundo, mas eles possuem boa vontade. E eles possuem um conhecimento das coisas do campo material. E foi o que o Espírito Narcisa fez com André Luiz e toda aquela equipe, né? Aplicou os passes no doente, mas chegou um determinado momento e falou: a gente vai precisar de um fluido mais materializado e que vai precisar ser extraído da natureza. E quem vai fazer a extração desses fluidos são entidades que não são evoluídas, mas que conseguem extrair da seiva das árvores aquelas energias, a matéria-prima que será trabalhada. Isso nos ajuda a compreender que a vida espiritual, ela é uma grande cadeia solidária. Aquele que sabe mais auxilia aquele que sabe menos, e aquele que sabe menos pode ajudar num processo, né, até mesmo de cura espiritual das pessoas, das criaturas. E é o relato que André Luiz traz para a gente, né? Então, muitos desses espíritos que trabalham nessa área, né, são espíritos que ainda estão em processo de evolução, mas que não deixam de ser tão importantes quanto aqueles que já atingiram o nível evolutivo superior. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes nós espíritas torcemos os nossos narizes, para muitos irmãos de outras doutrinas religiosas, porque cultuam determinadas entidades espirituais. A doutrina espírita não faz isso, porque a gente entende pelo estudo, né, que determinadas práticas não são necessárias para nós, mas elas ainda são necessárias e importantes para aqueles que ainda não conseguiram atingir um grau de compreensão do uso do pensamento. E muitas das vezes nós podemos estar sendo socorridos, amparados e auxiliados por muitos espíritos que às vezes a gente ignora. É muito interessante quando a gente está diante de um quadro natural da natureza, como a gente falou, né? Um outro exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar, né, aquele mar bonito nas primeiras horas da manhã, o nascer do sol diante de um mar, né? Ou então estar no meio de uma mata fechada e perceber e sentir a vibração que emana de toda aquela ambiência ali. É um repositório de forças espirituais. Muitos espíritos que são socorridos pelo mundo espiritual, André Luiz relata isso, o próprio Dr. Bezerra de Menezes também já relatou isso. Nas primeiras horas da manhã, equipes, caravanas espirituais trazem alguns espíritos
em processo de, às vezes até de dificuldade, que recém-desencarnados, que ainda não tem muita noção de que estão do outro lado da vida, porque na mente deles ele é como se estivessem encarnados. Muitos deles são trazidos para esses ambientes da natureza, à beira do mar, ou para uma floresta. Para quê? Para que ali eles consigam absorver fluidos para ajudar na sua recomposição perispiritual. Mas eles já estão desencarnados, precisam disso? Aqueles espíritos precisam, porque eles ainda não conseguiram se desligar do mundo material. E muitas entidades que têm esse domínio com essas forças podem os auxiliar nesse tratamento. E aí Kardec continua aqui, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é um único espírito que age ou se reúne em massa? Resposta dos espíritos: em massas inumeráveis. A gente, quando olha para um dia assim que está muito chuvoso, a gente tem até medo, As pessoas mais antigas diziam: tá dando raio, tá tendo trovão, como é que é? Cobre o espelho, faz não sei o que, não pode fazer. Algumas superstições que as pessoas cultivavam, A ignorância, o desconhecimento, das causas naturais dos fenômenos, Mas uma descarga elétrica de um raio que tem mais de 3 milhões de volts, aquilo ali dá para iluminar uma cidade inteira. Sem energia. Energia mesmo, Que se nós pudéssemos, com a tecnologia que já dispomos, armazenar isso, daria para alimentar uma cidade, para alimentar uma cidade a nível de energia elétrica mesmo, mas a gente ainda não consegue ainda, ou talvez não investe nessa parte. A cada trovoada, a cada raio que cai, essas descargas elétricas têm um propósito não só para a estabilidade, para o equilíbrio planetário, mas também para a estabilidade espiritual do nosso planeta. Voltamos a repetir, Os raios, eles ajudam a dissolver muitos miasmas espirituais, fluídicos, que muitas das vezes essas energias, quando estão muito densas, elas se materializam e elas podem, nós humanos encarnados, absorvermos essas energias e às vezes trazer até materializar doenças no nosso corpo, o ar está poluído, o ambiente está assim, eu peguei a minha imunidade baixou, determinadas situações aconteceram, o meu organismo está debilitado em função do meio ambiente, porque às vezes o próprio meio ambiente ele pode estar inundado de vírus, de bactérias e etc. Descargas elétricas naturais provindas de raios, muitas das vezes ajudam a destruir muitas dessas bactérias que o nosso organismo iria absorver. Então, dentre esses fenômenos naturais, a gente vai entendendo que há uma ação providencial para o bem-estar e para o equilíbrio do planeta. Por isso que os espíritos falam aqui, tudo tem uma razão direta e frequentemente só tem por objetivo o restabelecimento e o equilíbrio da harmonia física do nosso planeta. Então, o que a gente pode fazer
para melhorar a harmonia e para melhorar o equilíbrio e a estabilidade planetária. Já que eu não sou um espírito superior, eu já posso começar a trabalhar o próprio meio ambiente onde eu vivo. Muitas ações espirituais, elas ocorrem para tentar amenizar os estragos que nós, seres humanos, fazemos. Existe um elemento material que é altamente essencial para a nossa sobrevivência e que a gente não valoriza, que é a água. Não é à toa que nas reuniões espíritas a gente trabalha com água fluidificada. Por que água fluidificada e não suco de laranja fluidificado? Seria muito mais gostoso, né? O refrigerante fluidificado. Por que a água? Porque a água é o elemento mais simples que nós temos. E a água, ela consegue absorver e metabolizar muitas energias. A gente bebe um copinho desse de água fluidificada ao final da reunião, que a gente acha que é uma simples água, um simples H2O, que na realidade essa água ela já está modificada. Alguns sentem até um gostinho diferente. Às vezes, quando a gente pega uma jarra de água, está em cima da mesa, na sessão espírita, ou então no culto no lar, às vezes a gente vê até parece umas bolinhas que se formam, umas borbulhinhas que se formam ali naquela água ali. O que é isso? É fluido, é energia, é matéria agregada àquela substância ali. Tem até um capítulo aqui no nosso lar que fala do campo do bosque das águas. O dia em que nós começarmos a nos conscientizar da importância da água para o nosso próprio planeta, para a nossa própria vida, para o próprio equilíbrio planetário, nós vamos dar um salto de qualidade na nossa evolução espiritual. Observemos o seguinte: muitos desses fenômenos que acontecem, a água está presente. Muitos desses fenômenos a água está presente. Para quê? Para que a gente comece a valorizar esse grande tesouro que Deus concedeu a cada um de nós. Aí a gente vive num espaço físico, a gente vive num ambiente em que a gente não valoriza, em que a gente desperdiça, em que a gente não trata. E com essa visão espírita, a gente sabe que há uma energia que circula em torno daquilo ali. Então, quando os espíritos provocam determinados fenômenos para chamar a atenção do homem às responsabilidades que nós temos aqui na Terra, é para que a gente aprenda a cuidar melhor do ambiente em que a gente vive. Quando ocorreu aquele tsunami na Indonésia, e que isso trouxe reflexos para o mundo todo, não só reflexos materiais, mas também reflexos morais para todos nós começamos a refletir um pouco mais sobre as questões da solidariedade humana, do auxiliar o próximo, do aprender a desprender-se de determinadas coisas materiais. Por quê? Muitas vidas são ceifadas, muitas coisas se perdem, materialmente falando, mas a essência
que somos nós espíritos, isso fica. E que nós temos responsabilidades coletivas diante do meio ambiente em que a gente vive. Nós vivemos aí, há alguns meses, atrás, aquela grande tragédia na cidade de Brumadinho. Não foi fenômeno natural, foi fenômeno humano, Nós que não respeitamos o ambiente, nós que não colaboramos de maneira adequada, provocamos catástrofes. E isso traz sérias consequências para todos nós. Sérias consequências. Uma coisa são as catástrofes naturais, outras coisas são as catástrofes provocadas. Tanto nas naturais quanto nas provocadas, há uma mobilização de recursos espirituais por trás disso. Agora, dentro das catástrofes naturais, há uma ação do mundo espiritual superior para quê? Para sempre auxiliar a todos nós que aqui estamos. Quando a gente vê, por exemplo, terremotos acontecerem, quando a gente vê maremotos, vendavais, furacões, que não foram provocados pela mão do homem, por mais que a gente sinta a dor da perda, da tragédia, dos prejuízos materiais, a gente não pode esquecer que por trás disso tudo há uma transformação que está sendo trabalhada junto ao coração do homem. Porque na natureza, é que a gente estuda até no livro dos Espíritos, pela lei divina e natural, não há destruição. O que chama-se destruição pela lei natural é renovação, é mudança de patamar, é mudança de ponto de vista. Por isso que é importante e necessário que nós reconheçamos que por trás das tragédias naturais existe a misericórdia divina, existe o amparo espiritual, existe o socorro sendo prestado àqueles corações que muitas das vezes perderam seus corpos, sim, perderam seus pertences, perderam a parte material, mas que vão carregar consigo a essência espiritual da vida, que é o que importa de verdade, Isso aqui é perecível, isso aqui a gente vai perder, isso aqui é material reciclável, O nosso corpo vai morrer, essa matéria que está aqui vai ser aproveitada de alguma forma, porque ela vai ser reciclada e nós vamos continuar existindo. Então, essa consciência de que nós assim fazemos parte não só de todo um ecossistema planetário, mas desse ecossistema espiritual, faz com que nós tenhamos um nível maior de responsabilidade no cuidado uns com os outros, no cuidado perante a natureza, na preservação do próprio meio ambiente, Tudo isso é muito importante, porque a doutrina espírita, ela mostra para a gente o seguinte: se hoje a gente desorganiza, se hoje a gente depreda, amanhã nós vamos ter que consertar aquilo. Muitas catástrofes estão acontecendo em função das nossas irresponsabilidades do passado. Hoje a gente está colhendo fruto daquilo que nós plantamos. Então, se a gente sabe que há uma lei de causa e efeito, é chegada a hora
com o conhecimento que a gente já possui, de mudarmos esse cenário. As catástrofes naturais continuarão a existir, mas aquelas que são provocadas, cada vez elas hão de diminuir. Por quê? Porque a gente já começa a tomar uma consciência de que somos elementos coparticipativos desse processo, de melhoria do nosso planeta. Nós estamos aí, quase que com o pezinho iniciando um processo de regeneração. Mas para que a gente possa iniciar a regeneração, a gente tem que ter vontade de se autorregenerar, de fazer o possível dentro daquilo que a gente tem condições para melhorar o espaço de convivência no qual nós fomos convocados a estarmos. Então, que a gente possa, com essa consciência de responsabilidade planetária, com essa consciência de que nós somos amparados pela espiritualidade, com essa consciência de que nós somos também interventores na ação desses fenômenos, mesmo sendo espíritos encarnados, que nós possamos interferir positivamente junto à natureza, não só diretamente com as nossas ações, mas também com as nossas vibrações, com as nossas preces, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções equilibradas. Para quê? Para que o clima vibracional possa cada vez ser mais harmônico ao nosso derredor. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, que esses bons espíritos continuem nos amparando hoje e sempre.